O próximo palestrante, ele é doutor em Ciência da Computação pela Federal do Rio Grande do Sul, pesquisador em Ciência de Dados, ele é professor adjunto na Unipampa e lá na Unipampa ele já foi assessor especial da reitoria com a atribuição de analisar dados institucionais para subsidiar o aprimoramento da gestão acadêmica. Então peço que suba ao palco Sandro da Silva Camargo. Tem o LED aqui? Não, acho que não precisa apontar. Acho que não precisa apontar, é só para frente e para trás. Tá bom? Boa tarde a todos, então, pessoal. Tá, só tem que voltar para a primeira tela lá. Tá, perfeito, obrigado. Bom, pessoal, então, como já foi falado, aí, meu nome é Sandro Camargo e eu vou falar sobre um processo aí de detecção de padrões de evasão e retenção de discentes na Universidade Federal do Pampa. Então, primeiro contextualizar o que é a Universidade Federal do Pampa. Ela é uma universidade federal nova, criada no Programa de Expansão das Universidades Federais, que ocorreu na década passada. Então, a gente tem pouco mais de 10 anos de criação. A gente é uma universidade interiorizada, a gente está localizado na fronteira do Uruguai e um pedaço da fronteira com a Argentina, numa região com desenvolvimento econômico um pouco atrasado, uma região que não é industrializada e que basicamente vive de agricultura e pecuária. Temos 10 campi, cada um dos nossos campi é temático, temos um campus de engenharia, um campus de ciências da saúde e assim sucessivamente. E um dos grandes problemas que a gente tem lá é uma altíssima taxa de evasão, que tem girado em torno de 24% de evasão ao ano. Enquanto a média das universidades federais no Brasil é algo em torno de 10%, 11% de evasão ao ano, e das universidades privadas é pouco superior a 20%, a gente acaba tendo um problema muito grande de evasão, problema que é maior, inclusive, que a grande maioria das universidades privadas. E é sobre esse foco aí que a gente quis atuar com esse trabalho. Para se ter uma ideia do que representam esses 24% de evasão, a cada 4 alunos que finalizam um ano acadêmico, um deles simplesmente não volta para o ano seguinte. Esse é o tamanho da perda anual que a gente tem com o fenômeno evasão. E, além disso, a gente acaba tendo uma taxa de conclusão de graduação próxima a 20%, ou seja, de cada 100 estudantes que entram na universidade, apenas em torno de 20, em média 20, acabam se formando. Claro que a gente tem peculiaridades, alguns cursos formam mais, outros menos, mas são esses dois grandes fatores que motivaram o nosso estudo. Bom, aliado a isso, a gente vem vivendo nos últimos anos uma crise muito forte aí, que a gestão da universidade encontrou nessa crise uma oportunidade de melhorar suas atividades. Então, o que a universidade procurou melhorar? Primeiramente, buscar a eficiência dos gastos. Então, se criou uma comissão permanente de controle e eficiência dos gastos, procurando verificar para as maiores despesas da universidade o que se poderia cortar naquelas despesas. E também um outro foco seria a maximização de receitas para a universidade. E como fazer isso? Aprendendo com os dados. Então, a gente tinha um histórico de 10 anos da nossa atividade e a gente resolveu olhar para esses dados e perguntar o que esses dados podem nos explicar a respeito daquela evasão e daquela baixa taxa de conclusão de curso. Quem faria isso? Um analista de dados. Então, a gestão se organizou e decidiu definir um analista de dados para trabalhar em cima desses dados e ver o que ele poderia tirar de informação e de conhecimento desse histórico.
Então, como que a gente pretendia aumentar as receitas? As universidades federais elas recebem verba através do MEC, que ele define uma matriz chamada matriz OCC, que é o orçamento, custeio e capital. Essa matriz ela tem diversas variáveis, dentre as quais as que a universidade pode mexer, quantidade de ingressantes e quantidade de concluintes. Então, a quantidade de concluintes ela precisa ser próxima à quantidade de ingressantes para que a universidade receba uma maior parcela desse orçamento do MEC. E a gente estava muito longe disso. Então, o objetivo de todo esse trabalho que a gente tenta fazer aí é reduzir a evasão da universidade e o resultado desejado, maximizar a quantidade de alunos concluintes nos cursos e, em consequência, aumentar o orçamento da universidade. Então, para se ter uma ideia em números aí do que seriam os cenários dentro da Unipampa, analisando de 2006 a 2014. Então, a gente aí, pressupondo que todo aluno que entra na universidade, ou ele se forma, ou ele ainda continua dentro da universidade, dentro do tempo que ele tem para concluir o curso superior, a gente teria aí que a universidade já teria mais de 25 mil alunos ingressantes, teria formado pouco mais de 12 mil e teria próximo de 13.500 alunos regulares. E simplesmente a gente trabalharia com essas duas hipóteses, ou ele ainda é aluno ou ele se formou. O cenário real que a gente tem, já ingressaram na universidade mais de 27 mil alunos, e vejam que a gente conseguiu formar nesse tempo. Pouco mais de 3 mil alunos, quando desejado seria algo em torno de 12 mil. E também temos menos alunos regulares do que a nossa infraestrutura permitiria. Então, há uma diferença aí de 12 mil alunos. E que diferença é essa? Os alunos que evadiram da universidade antes de concluírem o seu curso superior. Transformando isso em percentuais, a gente teve 7% mais de ingressantes do que deveria ter. Por que isso? Porque a partir do momento que um aluno evade, fica uma vaga ociosa e a universidade abre outros editais para tentar incluir novos alunos para ocupar essas vagas ociosas. Em termos de alunos formados, nós formamos 73% a menos do que deveríamos ter formado. E isso aí é uma grande preocupação. Em termos de alunos regulares, a gente tem 14% a menos de alunos que a nossa infraestrutura permitiria. Então, colocando isso aí na forma de um gráfico, a gente tem aí a linha azul mostrando a quantidade de alunos que ingressaram na universidade, a linha vermelha é a quantidade de alunos evadidos e a linha verde é a quantidade de alunos formados. Vejam que, à medida que a gente aumenta a quantidade de alunos ingressando na universidade, através da criação de novos cursos, a quantidade de alunos evadidos, ela aumenta proporcionalmente. Então, isso é um grande problema. Significa que quanto mais vagas a gente abre, a gente proporcionalmente tem uma maior evasão também nesse contexto. A gente coloca aí também a ideia de ter o que seria os números aceitáveis. Supondo que um aluno entrou em 2006, o curso que ele está fazendo demoraria 4 ou 5 anos, então a ideia é que a gente teria mais ou menos o ideal de alunos formados seria essa linha aqui, e vejam onde a gente está. Então, isso aí mostra o quanto a gente está formando menos do que desejaria. E a quantidade de alunos evadidos, o aceitável seria a gente ter em torno de 10% de evasão, está muito longe do que efetivamente ocorre na prática lá com a gente. Então, o que a gente utilizou de técnicas para trabalhar em cima desses problemas? Utilizamos técnicas estatísticas básicas que são utilizadas no pré-processamento, tanto das atividades de mineração de dados quanto nas atividades de visualização de dados. Utilizamos mineração de dados propriamente dita, técnicas de clustering e de classificação, e técnicas de visualização de dados. Então, esse é o rol de técnicas que a gente utilizou nesse estudo. Ferramentas, o que a gente utilizou? Basicamente, a maior parte do projeto foi feito em cima da linguagem R. Alguns pacotes adicionais foram utilizados, tais como o Stats, que tem as funcionalidades básicas de estatística, o RPart para criar
árvores de decisão, o cluster R para criar clusters em cima dos nossos dados, e o NNet, que é para criar redes neurais para a gente aplicar tanto em tarefas de regressão quanto em tarefas de classificação. A gente utilizou também a ferramenta Weka em algumas partes do projeto. A Weka, creio que a maioria de vocês já teve algum tipo de contato, é uma ferramenta que tem uma quantidade enorme de algoritmos disponíveis também, só que ela é um pouco mais fechada. A gente utilizou também a biblioteca de visualização de dados D3, Data Driven Documents, e utilizamos também algumas ferramentas do Google Charts. Bom, para fazer esse estudo, então, falamos do problema, falamos das técnicas que utilizamos, das ferramentas e os resultados. Então, basicamente, o que a gente tem nesse contexto aí é que, olhando para o histórico da universidade, a grande fonte de dados que nós tínhamos, além dos dados convencionais, nome do aluno, cidade de origem, sexo, a gente resolveu se deter em cima dos dados do histórico acadêmico de cada aluno. Então, a gente teve já, nesse período, mais de 27 mil alunos. Alguns alunos acabam fazendo 5, 6 disciplinas, evadem. Os alunos que se formam fazem 50 disciplinas. Então, aí a gente tinha uma quantidade muito grande de dados de desempenho acadêmico desses alunos. E, basicamente, o que a gente tem é isso aí. É o histórico escolar do aluno, o curso que ele ingressou, as disciplinas que ele concluiu ou não, e o resultado, se foi aprovado, reprovado por nota, reprovado por frequência, qual nota tirou na disciplina, e aí a gente baseou o nosso estudo, então, além dos dados que o nosso sistema acadêmico tinha disponíveis, dados básicos de cadastro do aluno, em cima dos dados de histórico acadêmico do aluno. E aí a gente aplicou técnicas de classificação e começou a chegar em alguns padrões. Inicialmente, a gente tentou encontrar padrões em cima de todos os dados dos alunos da instituição e a gente acabou não tendo resultados tão eficientes. A gente não conseguia ter padrões claros de desempenho de alunos que os levassem a evadir da instituição. Quando a gente mudou o foco e começou a trabalhar dentro da unidade experimental como sendo o curso que o aluno estava fazendo, a gente começou a ter resultados muito interessantes. Então, aí é um exemplo de um curso de engenharia de computação. O aluno que está no seu primeiro semestre e que tira uma nota inferior, igual ou inferior a 2,4 na disciplina de geometria analítica, ele vai evadir do curso. Tá? Então, esse exemplo aí é uma regra que ela se aplicou a 60... tínhamos 60 alunos que cairiam dentro dessa regra e apenas 7 desses alunos não obedeceram à regra. Então, essa regra aí, ela mostra uma precisão de 88% e é uma regra que, dentro desse curso, com um histórico de desempenho de 400 alunos, ela se aplica em 60 dos alunos que a gente trabalhou. Então, é uma regra que, para a gente, ela começou a explicar muito dos pontos críticos das disciplinas que faziam os alunos evadir. Uma outra regra também do curso de Engenharia de Computação, uma outra disciplina do primeiro semestre, o aluno que tira nota igual ou inferior a 3,5 nessa disciplina, e anos cursados, ele tem até 1 ano, ou seja, ele acaba fazendo essa disciplina, pode tentar fazer ela até 3 vezes nesse período, ele abandona com uma precisão de 86%. E uma outra regra um pouquinho mais complexa que a gente encontrou aí também para o mesmo curso, envolve algumas outras disciplinas, de algoritmos e programação e dados de ingresso do aluno, quando que ele ingressou, a forma de ingresso que ele teve na instituição. Então, esses resultados aí, eles começaram a nos mostrar onde que estavam os pontos falhos no processo de formação dos alunos em cada um dos cursos da instituição. E isso aí nos fez, a partir dessas regras, levar as regras para os núcleos docentes estruturantes dos cursos para repensar os projetos políticos pedagógicos dos cursos para solucionar esses problemas. Também foram feitas ações de monitoria, por exemplo, incentivando os alunos com dificuldades nessas disciplinas a participar das monitorias e por aí a gente começou a tentar otimizar o processo de formação dos nossos alunos. Alguns outros
cursos que a gente também acabou aplicando essa abordagem aí, curso de engenharia de alimentos, por exemplo, a gente achou que alunos que tinham uma dificuldade maior na disciplina de química geral teórica, eles acabavam não concluindo o curso. Tá? E aí a gente tem um exemplo que teve, por um lado, uma precisão de 100%, por outro lado, ele se aplica a um número muito pequeno de alunos, um suporte, somente 12 alunos caíram nessa regra. Temos também uma outra regra para o curso de Engenharia de Produção, que é um dos cursos mais procurados da instituição e um dos cursos que tem menor evasão da instituição. Então, nesse caso aí, a regra já está um pouquinho mais complexa, porque justamente o ambiente nesse curso, para o aluno evadir, há uma complexidade maior, enquanto que em outros cursos, onde é mais fácil entrar, por uma nota do Enem um pouco mais baixa, o aluno acaba também evadindo com uma certa facilidade, e as regras são mais simples. E um outro exemplo aí de curso de Engenharia Química, que também já está levando nesse caso, em consideração uma determinada disciplina e um ano de ingresso do aluno, que é uma regra que se aplicou para os alunos que ingressaram na instituição antes de 2011. Então, esse aí mostra um caso bem claro, onde a instituição melhorou a sua infraestrutura. No ano de 2011, a instituição se mudou de uma sede provisória para uma sede definitiva, com uma maior infraestrutura, e os resultados foram melhores. Também encontramos alguns padrões de retenção, por exemplo, em Bagé nós achamos um aluno que reprovou 13 vezes na mesma disciplina. O curso do aluno é um curso de 4 anos, o aluno ficou 6 anos e meio fazendo a mesma disciplina sem conseguir ser aprovado, e a instituição nunca percebeu isso. Tá? Então, é um outro exemplo de casos que a gente encontrou, algumas aberrações desse tipo. O aluno ele poderia ter ganho um diploma de curso superior daquela disciplina pelo tempo que ele ficou fazendo a disciplina. Né? Um diploma de Física 2 ele poderia ter ganho. E a gente teve casos lá, também no mesmo campus em Bagé, de alunos com 12 reprovações, com 11 reprovações, com 10 reprovações, 9 reprovações, ou seja, esses números extremos de reprovações na mesma disciplina acontecem no mesmo campus. 8 reprovações, aqui temos 2 campos, Bagé e Alegrete. O que eles têm de peculiares são cursos da área de engenharia. Quais as disciplinas que os alunos reprovam tantas vezes? Cálculo, física e geometria. Tá? Então, foram coisas aí que, em 10 anos da instituição, ninguém tinha chegado a discutir os problemas nesse patamar, e nós chegamos e mostramos claramente onde estavam os pontos falhos. Depois a gente tem casos de 7 reprovações, 6, e aí começam, dos nossos 10 campi, começam a aparecer outros campi nesse contexto aí de várias reprovações. Também estudamos muito as transferências de alunos entre cursos. Por exemplo, o aluno ele tenta ingressar no curso que é mais fácil, por exemplo, uma licenciatura. E aí ele ingressa na licenciatura e no final do seu primeiro semestre ele pede para migrar para uma engenharia. Então, a gente fez aí essa ferramenta do Ed Bundle, aí, que ele mostra os 64 cursos da instituição. E dentro desses 64 cursos, aqui estão o campus Alegrete, o campus Bagé, o campus Caçapava do Sul. E aí, quando a gente para com o mouse em cima de um determinado curso, ele enfatiza, todas as linhas estão em azuis, mas quando a gente para em cima de um determinado curso, ele mostra linhas em vermelho ou em verde. O que acontece quando aparece uma linha em vermelho? Que outro curso tirou o aluno do curso que está em ênfase aí. Nesse caso, é o curso de Engenharia de Alimentos, a gente percebe que ele perde aluno para todo mundo, certo? Um outro caso, um curso de Engenharia de Produção. Então, vejam a diferença aí do gráfico. Ó. Quando aparece o curso de Engenharia de Produção, a gente tem vários cursos em verde. Quer dizer o quê? O curso de Engenharia de Produção, ele puxa aluno dos outros cursos. Os cursos que estão em vermelho, aí, eles acabam tirando alunos da Engenharia de Produção. Então, o curso de Engenharia de Produção, ele tira alunos da maioria dos outros
cursos do campus Bagé, mas acaba perdendo alunos para outros campos da instituição. E aí, essa figura aí, ela é uma figura, um gráfico interativo que a gente pode navegar e entender melhor o que está acontecendo ali. E aqui é o mesmo gráfico, só um pouquinho mais enfatizado, para vocês verem as ligações ali que indicam as transferências dos alunos. A gente também aplicou nesse contexto aí análise de redes sociais para estudar essa migração de alunos entre cursos. Aqui, a origem dos ingressantes, dá para ver que no ano de 2015 a universidade recebeu alunos de quase todo o país, e isso aí tem muitos dados que a gente ainda não coletou, que podem ser utilizados em processos futuros de mineração de dados. Aqui temos 2 campos diferentes da instituição, campus Uruguaiana, que é da área da saúde, que praticamente pega alunos de todo o país e de quase todo o estado do Rio Grande do Sul, e alunos do campus de Jaguarão, que é um campus de licenciaturas, que praticamente atende alunos locais e, eventualmente, uma certa concentração de alunos de São Paulo. Estudamos também a evasão por curso, aí eu tenho todos os cursos na instituição. Quanto mais está tendendo para vermelho, maior é a evasão no curso. Quando mais está tendendo para verde, menor é a evasão. Então, com uma única figura, a gente consegue entender, contextualizar os cursos da instituição e ver onde estão os maiores e menores problemas. E também a gente pode fazer essa análise, também utilizando a ferramenta de heatmap, para um curso e verificar quais são os melhores alunos do curso, quais são os alunos que estão tendo mais dificuldades nas disciplinas, para dar um atendimento especial para esses alunos, encaminhá-los para um atendimento especial. Então, conclusões aí. Data Science depende de um comprometimento da alta gestão. Quando eu levei essa ideia de projeto para a alta gestão da universidade, a alta gestão da universidade me perguntou: o que tu precisa de recurso, quanto tempo tu precisa dedicar, assinou e diz: toca adiante o projeto. Virou um projeto institucional numa conversa de 5 minutos. Então, o projeto andou. Gestão de recurso público, hoje em dia, não admite processo decisório baseado em tentativa e erro. As equipes de gestão precisam olhar para os dados e entender como melhorar suas atividades. E, por fim, é possível, efetivamente, a gente predizer a evasão de alunos da instituição de ensino superior, e isso aí é mais importante ainda dentro das instituições federais, onde todos pagam para que aquele aluno esteja estudando. Finalizando aí, 2 pensamentos que eu acho muito interessantes do Edward Deming. Sem dados, você é apenas uma outra pessoa com uma opinião. Tá? E, por fim, aí, que esse aí eu vim a conhecer ontem, finalizando a apresentação, a frase muito conhecida pelos americanos, "In God we trust", mas todos os outros precisam me trazer dados. Obrigado pela atenção, pessoal.